e para todos os públicos. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta, certo? Agora nós estamos iniciando o mês novo, mês de setembro. Então nós estamos agora, né, Marizélia, com uma nova sugestão de atividades para vocês. A gente vai voltar àquela dinâmica anterior, só que com uma complexidade um pouco maior em algumas atividades. Vamos estar mesclando uma atividade mais simples com uma atividade mais complexa. Hoje nós vamos trazer umas atividades voltadas para aqueles alunos que eles já estão com um nível um pouquinho mais avançado na questão do conhecimento, já estão um pouco alfabetizados, no início da alfabetização, e vamos estar trabalhando hoje mais a questão dos conceitos matemáticos, que a gente também vai estar fazendo essa mesclagem. O conceito matemático com a parte da questão da alfabetização do letramento, a questão da leitura, da escrita, para que os filhos de vocês, eles possam estar avançando as etapas. Mas é como nós sempre frisamos, o trabalho de vocês é essencial para nos auxiliar e para ajudar os filhos de vocês com que eles consigam adquirir essas habilidades. Porque no primeiro semestre a gente trabalhou muito a questão das habilidades, né? Então agora a gente já vai, vamos botar um passo mais largo, porque nós também temos alunos, nossos alunos são de níveis diversos, né? Cada um com a sua especificidade, então a gente vai avançar um pouquinho. Como a Marizélia falou, a gente vai partir hoje para a questão dos números. A gente já trabalhou no primeiro semestre, vocês viram, né? Então hoje a gente vai trabalhar mais a questão da adição. Então são recursos simples que vocês podem estar fazendo em casa, e além desses aqui a gente vai estar dando sugestão também para que vocês possam estar fazendo esse trabalho, até porque chegou o mês de setembro, algumas escolas estão voltando, a gente ainda está esperando as respostas do nosso coordenador, como é que vai ficar a questão do nosso público. Enquanto isso, nós vamos continuar com o nosso trabalho aqui, não é, Marizélia? Exatamente. E a questão desse nosso público é porque vocês sabem que a gente tem uma clientela diferenciada. Nós temos esse alunado que cada um ele tem sua especificidade, cada um é diferente do outro. Cada um tem, vamos dizer, tem suas, que a gente chama comorbidade, aquele problema que às vezes a criança traz. Então, não precisa se analisar cada caso e para que possa se oferecer um retorno seguro dessas crianças à escola. Não que para a gente não colocar vidas em risco. Então, está sendo feito devagarzinho, isso, né? Está Tudo analisado. Analisando, se discutindo para ver a melhor maneira que se tem para que a gente possa retornar ou então a gente continue no híbrido. Está sendo a discussão, mas não vai demorar muito essa decisão. Breve estará sendo feita reuniões nas escolas com vocês para que seja passada a decisão, o que foi decidido, certo? Olha, aqui nós temos um recurso simples, tá? Nós temos aqui, vamos segurar bem aqui, mas vamos ver se ele fica em pé. A gente colocou aqui nesse papel, um papel branco. Vocês podem estar colocando papelão atrás, se vocês preferirem, para ficar mais durinho. Nós temos aqui pregador, viu? Pregador. O que foi que nós fizemos com os pregadores? Nós colocamos os números. Nós nomeamos de 1 a 10. E aqui dentro do círculo nós temos o que? As quantidades. Aqui no pregador nós temos os números, a escrita dos números. Aqui dentro do círculo nós temos a quantidade e aqui nós temos o nome. Então nós vamos trabalhar de 1 a 10 de 3 formas. Professora, mas só que meu filho ainda não consegue, ele ainda não reconhece. Sim, aqui é um passo. Tudo a gente vai do princípio. Então você começa contando os dedos, daqui a pouco você começa contando as cadeiras que tem em casa, quantos sofá, quantos vocês são dentro de casa. Então vocês vão estabelecendo um parâmetro até chegar no recurso desse. Aqui a gente já está trabalhando os números, a contagem e a escrita. E a gente preferiu trazer aqui no pregador porque também trabalha a questão da apreensão, né, e da coordenação motora aqui. Visando bem que nós temos aluno que não tem essa habilidade para estar abrindo os pregadores, então sempre com o auxílio da
família. São vocês que vão fazer o recurso e são vocês que vão aplicar em casa conforme a necessidade de cada aluno, de cada filho de vocês. E as bolinhas, que são os pontinhos que nós fizemos, vocês podem estar conforme pega o número, aí mostra o número, nomeia o número, vai conferir, bora ver quantas bolinhas tem aqui. E aí bora procurar esse número, onde é que está a escrita, a representação dele. Aí ele fazer essa associação, número, quantidade, fazer a associação da escrita, a representação numérica. Então, é um trabalho que exige paciência, mas que nós temos alunos que já precisam estar trabalhando essa habilidade aqui, porque ele já reconhece o número. Ele, às vezes, tem alunos que eles não conseguem representar na escrita, porque tem alunos que, às vezes, têm aversão à escrita, que tem alguma dificuldade de aprendizagem, tem alguma disgrafia, que é aquilo que a gente diz que quando a criança ela não consegue, na hora que tu vai para a escrita, ela não consegue fazer a representação. A letra fica um pouco feia, que a gente diz que chama umas garatujas, fica trêmula, os rabiscos. Aí ele não consegue, então bora trabalhar a parte visual dele, que aí conforme ele for se apropriando da escrita, da representação, se apropriar desse símbolo, a gente vai trabalhando gradativamente essa escrita com ele, porque precisa-se também a parte do grafismo. Nós precisamos estimular os filhos da gente a fazer aquelas linhas que parecem ser bobas, mas aquelas linhas, aquelas ondas, aquele sobe e desce, aquela linha reta, a gente precisa trabalhar para que ele consiga fazer a representação escrita. Se você vê os números, eles têm curvas, as letras também, então precisamos trabalhar. Aí em casa a gente pega um papelzinho, bota o filho para ir riscando, para ir desenhando, para ir pintando, que é para estar estimulando essa coordenação motora fina dele, que a gente trabalhou bastante no primeiro semestre sobre esse assunto, que foi a coordenação motora fina e a coordenação motora ampla, não foi? Então, agora a gente vai estar colocando vai estar exigindo esse trabalho que foi feito lá no primeiro semestre. Então, aqui a gente tem outro recurso, um recurso simples de caixa de sapato, com 2 copinhos descartáveis. Aqui a gente tem um sinalzinho de mais, que a gente pode ter o apoio aqui, ó, dos pregadores aqui com os números, ó. Nós temos aqui o número 1, tá? Nós temos o número 1 e aqui nós temos o número 2. Aí nós vamos ter o auxílio aqui também dos pompons, né? Que a gente já conhece. Se não tiver o pompom, a gente pode estar usando grão de feijão, qualquer grãozinho que seja fácil para ele estar pegando e colocando aqui. Aqui nós temos 1. Então, quantos que eu vou botar aqui dentro do copinho? 1. Eu vou colocar 1. E aqui, qual é a quantidade que eu tenho aqui? 2. Então, eu posso estar botando 1, 2. Ó, percebam que tá caindo, né, gente? Tá caindo. Depois, no final, nós vamos abrir a caixa para saber quantos tem. 1 mais 2, quantos pompons dá? Quantos que dá aqui? 1 mais 2, vamos ver? Aí ele vai ter esse trabalho também, ó, de abrir, olha aqui a coordenação motora, ó. Não vai cair, vai pegar aqui, aí vai contar os pompons. Agora vamos colocar aqui em cima para ver quantos ficaram. E um aqui, 1, 2, 3. Deu quantos pompons? 3. Então aqui a gente trabalhou a questão do número, trabalhou a questão das cores, que a gente pode estar nomeando essas cores, trabalhou a questão aqui do abrir, do fechar, que faz esse trabalho de coordenação motora, trabalhou a questão aqui, ó, de pegar, e aí você pode estar usando todos os pregadores que estão lá nomeados de 1 a 10. E aqui a gente já vai estar trabalhando esse conceito de soma com ele, que a gente diz assim, bota mais, eu pego um prato, coloco um tanto de comida, bota mais. Eu vou tirar, eu vou pegar da panela e vou colocar no prato. A gente já vai estar trabalhando com ele, que a soma é isso, a ideia de juntar, de aumentar a quantidade. Então, quando a gente tem essa máquina da soma, a gente vai trabalhar de forma concreta, porque com essas crianças, não só com essas, mas as crianças na fase de alfabetização, a gente precisa trabalhar o concreto, ele precisa ver como é que ocorre essa soma, essa junção. Ele precisa ter essa ideia do que é somar, do que é diminuir. A gente vai trabalhando esse conceito com ele até que ele se aproprie dele. Conforme ele tomar esse conceito, ele se apropriar dele, fica mais fácil para ele realizar
ele ter a ideia de adição, a ideia de subtração, e mais para frente a gente pode estar trabalhando a multiplicação e a divisão. A gente vai começar, esses alunos que estão no início, com números simples. Os alunos que já estão mais avançados, a gente vai pegar números maiores e estar colocando. E aqui também a gente pode estar escrevendo o número na frente do copo, pode estar colocando papel e passando a fita. Lembra que a gente disse que a gente ia mostrar com o envelope? Pois é, com essa fita aqui, ó, que a gente passa por cima do papel e aí você pode escrever. Então, você pode botar um papelzinho aqui, passar a fita por cima e escrever em cima com um pincel de quadro branco, porque a gente escreve e pode estar apagando, certo? E aqui, ó, a gente usou o copo plástico, que vocês podem ter em casa, uma caixa de sapato coberta, os pompons, ou pode ser os grãos de feijão, como a Elis falou, as tampinhas também, que quando for fazer a questão de soma, subtração, esses cálculos, bora usar os palitinhos, palito de picolé. Tudo concreto, isso, né? Para ele Cotonete. pegar. Isso, para ele estar olhando, para ele estar conferindo, para ele ter visualizar que eu tenho uma quantidade aqui e ela junta com a outra. E aí, nisso, ao juntar, eu tenho o resultado. São coisas que parecem ser básicas, mas que são necessárias para que essa criança avance. A gente vai, de maneira simplificada, estar explicando para ele esses conceitos aí, conceitos matemáticos. E aí o Pompom a gente já trabalhou, né? Tem a questão das cores também, que a gente não pode perder a oportunidade de trabalhar também as cores. Então, esse recurso aqui, ó, é um recurso que a gente já trabalha mais com aquele aluno que ele já passou daquela fase, que ele já tem aqui, já sabe somar, já conhece os números, já sabe o que é a soma. Então, a gente está usando, ó, fizemos um círculo, fizemos vários círculos e colocamos vários números aqui, ó. 8 mais 1, 3 mais 1, 9 mais 1, 7 mais 1, 5 mais 1, 4 mais 1 e 6 mais 1. Aqui ainda está no início, tá? E aqui no fundo do copo, ó, que é copinho, no fundo do copo a gente colocou o número, ó. E aí o que vai acontecer? O aluno vai procurar, conforme ele vai realizar a adição na cabeça, ele vai procurar aqui. 8 mais 1, quanto é 8 mais 1? Aí eu posso usar a questão das mãos, eu posso usar os pompons, eu posso usar os grãos, eu posso usar cotonete, eu posso colocar colheres e contar, visto que vocês têm que procurar algo que ele possa sentir, que ele possa ver, tá? Para que ele idealize aqui o que ele pensa com o que ele está fazendo. 8 mais 1, ele já contou na mão, deu quanto? 9. Então, ele vai procurar aqui no fundo dos copos onde está o número 9. Onde é que está o 9? Esse é o 9, então ele vai colocar aqui. Sendo também que ele vai procurar, então ele vai ter essa percepção visual para encontrar. Ele vai ter essa questão do encaixe, porque observem que o copo ele encaixa certinho aqui no círculo. Então, são vários, é um recurso com várias utilidades. A gente vai estar trabalhando esse reconhecimento desse número, a gente já vai estar aprofundando mais a questão da ideia de soma, que a gente sempre lembrando, trabalhar soma e adição, porque a gente tem esses nomes diferentes. Vamos estar trabalhando com ele esses conceitos, esses nomes, porque lá na escola a gente vai estar usando a subtração, o que é adição, o que é a soma. É a mesma coisa, só muda o nome. Você vai usar o mesmo procedimento. Os copinhos, a gente tentou pegar materiais mais simples possíveis. Os copinhos, mas esse copinho eu não tenho um copinho pequeno, mas eu tenho aquele copinho descartável maior. Sim. Em casa. Faz com um copinho descartável. Esse daqui é aqueles que eles botam brigadeiro nas festinhas de aniversário. O professor é desse tipo, a gente acaba guardando tudo. A gente vai juntando. A casa da gente pode tem ser um quarto. Tampinha. Isso, tampinha pode também, ser tampinha bota o papel também. aqui na tampa, pet e faz esse recurso. Não vai ser falta de material. Nós procuramos sempre estar trazendo sugestões bem simples que não vá onerar o bolso de ninguém. Aqui é a questão do envelopamento, como Marisela falou, né? A gente passou a fita para quê? Para que a gente possa escrever com esse pincel aqui, tá? E nós temos um bonequinho aqui, só que esse bonequinho aqui ele tá careca, né? Vamos tentar botar um cabelinho nele, ó. Coloquei um cabelinho, tem um número, ó, percebo.
outro cabelinho no boneco. Meu bonequinho tá mole, mas vocês vão fazer isso aqui num papelão bem rígido, tá? Para ele ficar mais durinho, para que o aluno tenha possibilidade de pegar. Então, eu posso colocar quantos cabelinhos eu quiser aqui. A intenção é que o aluno possa escrever esse número aqui, ó. Que ele possa fazer o número aqui. E eu vou poder apagar, ó. Eu vou poder apagar e ele vai sempre estar colocando os outros. Aqui, porque a gente trabalha também até com isso daqui, a questão das diferenças, porque nós temos também diferentes tipos de cabelos. Aqui, ó, o bonequinho ele tá sem o cabelo, a gente já pode estar trabalhando. Quais são os tipos? Nós temos os cabelos mais ondulados, nós temos os cabelos lisos, nós temos os cabelos crespos. Cada um, ele é diferente na sua singularidade. Aqui a gente vai botar o cabelinho no bonequinho. Aqui, ó, o cabelinho dele é todo espetado, parece um porco espinho. A gente vai trabalhar também, pode estar trabalhando até a ordenação com esses números, bora botar na ordem. 1, 2, 3, 4, seguir uma sequência. Com esse número também, a gente pode até estar fazendo a questão da soma. Bota o número, 2 números, aí faz e bota o resultado embaixo. Só com um material desse, a gente tem N possibilidades de estar trabalhando. E aqui a gente vai estar trabalhando a coordenação motora fina também, se o aluno não tiver com essa coordenação motora desenvolvida. A gente vai estar se trabalhando mais, a gente vai fazer com que ele adquira maior autonomia ao estar pegando o pregador, porque parece fácil para quem já conhece, já tem essa força aqui, ó, a força da apreensão dos dedos. Né? Isso. Mas quem ainda não tem, pega e faz uma força e não consegue. Tem várias crianças que vão pegar esse pregador, vai tentar abrir e não vai conseguir, porque a gente precisa estar trabalhando esses músculos aí. Aí, saindo da ideia de número, conceito de adição, conceito de números, a gente vai trabalhar a parte da simetria. Que é a simetria? Que a gente tem ao nosso redor várias coisas, vários objetos que são simétricos. Na natureza a gente vê muita simetria nas flores, a gente vê simetria nas folhas, nas frutas. Nós também vemos a simetria onde? Nós vemos a simetria às vezes nas formas geométricas, nós temos simetria. Alguns quadros eles são simétricos, até o nosso corpo ele é simétrico, porque o que você tem de um lado, você tem do outro. Então, a gente vai trabalhando o conceito de simetria e ao olhar ao redor dele, que ele perceber um objeto que é simétrico, ele já vai entender o que é simetria, o que essa palavra significa. Ele vai passar a observar e a identificar que nós temos essa simetria nos números, nas letras também. Então, vai ser... Até para ele trabalhar a questão da letra, a gente está trabalhando a diferença nas letras, a gente pode estar usando essa parte da simetria, ele identificar lado direito, lado esquerdo, então ela é igual em cima, ela é igual embaixo, uma é para cima, outra é para baixo. Então, a simetria é um conceito importante para a gente estar trabalhando com essas crianças que estão na fase de alfabetização e até as que já estão mais avançadas, que o conceito não foi trabalhado e ele só entende que aquilo dali ele tem duas partes iguais, mas não sabe o que é a definição desse conceito. A gente começa para trabalhar a simetria, a gente começa trabalhando aquela questão de pareamento, né? Trabalha pareamento de sombra, pareamento de cores, né? Para ele conseguir encaixar. Aí depois a gente vai trabalhar o conceito de simetria para ele ter essa percepção do que é igual, do que é diferente, do que é do mesmo tamanho. Aqui a gente pegou um pedaço de papelão. Aqui é EVA, pedaços ou retângulos de EVA, quadros, os quadradinhos de EVA coloridos, das cores que vocês tiverem em casa. Vocês vão estar recortando, são sobras de EVA que a gente tem, de recursos que vocês já fizeram, nada se perde, tudo se aproveita. A gente está aproveitando. Aí então eu passei uma linha, dividi ao meio. A criança, ela vai ter que representar desse lado aqui, fazer desse lado aqui, a representação do que ela está vendo do outro lado. Ou seja, se aqui eu tenho 2 quadrados, ele vai utilizar 2 quadrados, e esses 2 quadrados, ele vai utilizar as mesmas cores que tem aqui. A gente vai estar trabalhando a atenção, a gente vai estar trabalhando a concentração, nós vamos estar trabalhando o raciocínio dessa criança também, vamos estar trabalhando as cores, isso.
Aí nós temos aqui, que cor é essa daqui? A gente vai estar trabalhando a identificação das cores. Qual que vem? Qual que eu vou colocar aqui? Pode estar procurando. Aí ele vai e pega o laranja. Ele poderia ter pego o lilazinho colocado e depois o laranja. Está correto? Não, a gente tem que seguir a mesma ordem que está aqui. E aí ele vai colocar. Aqui, quais são as cores que nós vamos utilizar? Vamos procurar o que é igual a esse. Onde é que tem um desse? E aí ele vai pegar e vai colocar. Onde é que a gente tem um dessa cor? Qual é essa cor aqui? Aí a gente procura, para ele estar nomeando a cor. Procura o formato, que é um retângulo. Bora colocar o retângulo dessa cor. E ele vai e coloca. E aí nisso a gente vai formando o desenho. E o que vai chamar a atenção dele também é que quando você terminar de montar essa atividade, o que é que ele vai perceber? Que formou um desenho. Qual foi o desenho? Olha, eles são iguais, os dois lados são iguais, mas quando eu junto eles, ele forma uma figura, ele forma um desenho. Na arte se trabalha muito simetria, então vamos trabalhar a criatividade com essa criança. É uma coisa que como a gente sempre bate na tecla, parece simples, mas é fundamental e essencial para esse conhecimento dos filhos de vocês, para que essa parte do que a gente chama que é a inteligência, ela seja estimulada e se amplie, a gente amplie mais essas que são as conexões, a gente estimule o cérebro dele a funcionar, a pensar e a raciocinar, e a gente vai precisar muito disso no ambiente escolar, não só no ambiente escolar, mas na vida, no dia a dia. A gente precisa raciocinar, a gente precisa ter um pensamento concreto e abstrato. E aí a gente vai estar trabalhando a simetria. Quando ele vê um quadro que for simétrico, que nós temos vários artistas que trabalham com a simetria, ele vai lembrar, olha, a essa cor aqui, esse lado é igual a esse outro. Uma outra ideia que a Elides falou foi até que a gente está trabalhando, como foi a Elides que tu falou, é parecido com essa atividade aqui, só que aqui a gente usou pedaços de EVA, retalhos de EVA. Mas tem um que a gente é o dominó, né? O dominó. A gente pode usar o dominó de frutas, que a gente pega a imagem da fruta e corta, né? 4 pedaços, 2 pedaços, 3 pedaços, e a gente vai pedir o quê? Que ele monte. A gente pode pegar também uma foto dele, a foto do papai, a foto de alguém. Você vai cortar de forma que ela se encaixe, para que ele perceba esse encaixe, para que ele tenha essa visão de que as partes completou um todo. Olha aí, com uma imagem que a gente pegou, pode ser uma imagem de revista, pode ser a foto da criança, de alguém, algum conhecido. A gente dividiu ela no meio, a gente pode estar fazendo esse dominó, juntando, ele procurar as partes, e ele vai identificar que elas são simétricas, olha só, elas são iguais os lados, e ele vai perceber que também o corpo da gente, ele é todo simétrico. Do lado direito, mesmo que eu tenha as mesmas coisas que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo, é como se fosse feito numa formazinha. Aí nós vamos pegar um papel. A gente pode estar também trabalhando de uma outra maneira. Pega esse papel aqui, ó, e cola a imagem aqui, ó, e pede para ele desenhar do outro lado. Continuar esse desenho. Não vai sair perfeito. Aí você ou que talvez até vai, ou né? até vai, depende. Artistas, né? Se eu for fazer, não vai sair tão. Mas a gente tem, acho que é o Van Gogh, que tem aqueles desenhos que eles tem umas linhas meio tortas, às vezes umas figuras... Nós temos uma aluna aqui também, que é público da educação especial, que ela desenha muito Isso, bem, né? Que até então, ela se apresentou. Sabe, ela não consegue fazer esse trabalho aqui, né? De fazer a repetição deste rosto, deste lado, para que fique um rosto completo. E aí vai estar trabalhando uma forma simples, mas com um cunho pedagógico, que a gente vai estar trabalhando a simetria, que é importante para a nossa vivência do dia a dia e principalmente para a nossa vivência acadêmica na escola. E a gente vai estar estimulando a criatividade, esse dom artístico dessa criança, que nós temos vários, vamos dizer assim, artistas, várias pessoas que trabalham nesse ramo da arte, que se interessaram pela arte na escola, né? Começaram a pintar, desenhar, a música. Então, a gente precisa estar incentivando, porque de repente a gente tem um Van Gogh dentro de casa e não sabe, né? É verdade. Então, pessoal, esse recurso que a gente trouxe aqui é um recurso simples que vocês podem estar fazendo em casa. E a gente sempre
Lembra, nós vamos procurar um horário correto para estar fazendo as atividades. Não vou fazer atividade naquele horário que eu perceber que meu filho está estressado, cansado, chateado. Então, vou deixar um horário que ele esteja bem. Que eu também esteja desocupado para sentar ao lado dele e proporcionar essa atividade, tá certo? Então, a gente quer agradecer e amanhã a gente volta com mais novidade para vocês, tá certo? Esperamos vocês, viu? Até a próxima e um bom descanso aí por hoje.